E uma coisa que eu percebo, falando ainda de autocuidado, é assim, na minha prática de oncologia, né, a gente sabe que a maioria dos pacientes hoje sobrevivem, né, a oncologia hoje cura muita gente, a maioria se cura, principalmente que a gente está fazendo diagnóstico precoce, mas os dados, né, quando a gente fala para o paciente das mudanças de hábito de vida, porque a maioria trazem hábitos de vida ruins, né, culturalmente ruins, do ambiente onde eles vivem, e a gente fica batendo na tecla que é importante que eles revejam isso, e isso vai mudar toda uma família, né, hábitos de crianças que estão junto deles, né, de pessoas que estão ao seu redor, mas assim, 80% das pessoas não mudam os hábitos, né? E engraçado que os 20% que mudam, eles ficam tão gratos, ficam tão felizes, né? Renascem e percebem como isso realmente foi transformador por dentro e por fora. Por que é tão difícil as pessoas mudarem seus hábitos, Pri? Isso que você falou sobre a história de vida é muito importante, porque a gente acaba formando uma identidade ao longo da vida, e quando fala para mudar de hábito, às vezes essa identidade você sente ameaçada. Então, às vezes você acha que vai ter que deixar de fazer as coisas que você ama, que você vai ter que deixar de fazer as coisas que você gosta. Principalmente, por exemplo, na parte da alimentação. Nossa, eu vou ter que deixar de comer as coisas que eu gosto. Fazer atividade física. Eu vou ter que ir na academia, que é uma coisa que eu não gosto. Então, essa é uma crença que acaba freando bastante a mudança de hábito, porque acaba sendo um obstáculo da própria identidade. Mas quando a gente consegue, justamente com a medicina integrativa, ajudar, na verdade, a pessoa a ter essa autoconsciência de como que funciona o seu lado racional, emocional, sua própria consciência como um todo, o seu corpo, né? Isso acaba trazendo mais ideia de que não precisa fazer vários sacrifícios para a gente ter uma vida saudável. Na verdade, um dos principais pilares que eu gosto de trabalhar quando tem a mudança de hábito é a autocompaixão. Porque quando a gente às vezes sabe que tem que mudar, e daí não consegue, e daí tem a culpa, e daí você fica se sentindo como se você fosse um fracasso, e daí depois fica ouvindo as pessoas falarem, não, mas precisa mudar, e isso traz um peso tão grande que acaba não sendo saudável essa mudança de hábito. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar na hora de mudar os hábitos não é o hábito em si, mas na verdade é a própria saúde na mudança, né? O como que a mudança ela pode ser saudável, né? Isso que eu gosto de trazer alguns conceitos da geriatria, porque justamente o envelhecimento, a gente viver ao longo da vida, é a gente saber se reinventar, saber se adaptar a cada momento, seja porque o mundo muda ou porque a gente muda, né? E o contexto acaba mudando. E isso a gente consegue saber muito mais, adaptar muito melhor quando a gente se conhece. Então, a gente sabendo lidar com o nosso lado racional, a gente direciona para aquilo que faz mais sentido. Aí o lado emocional, a gente acaba usando esses nossos instintos, que é um instinto de sobrevivência, o nosso lado emocional, para conseguir usar esses gatilhos que a gente tem emocionais de uma forma boa. E a gente tendo consciência, esse lado espiritual que eu falo, que não quer dizer nada relacionado com religião, independe das crenças. Na verdade, quando eu falo da parte espiritual, é a própria consciência, é a própria conexão que você consegue lidar com todas essas
partes de si. E aí que uma das principais partes que as pessoas esquecem é o corpo. Porque o corpo é o que conecta a gente com o nosso mundo. E ele às vezes fala antes de qualquer coisa, né? Antes dos nossos pensamentos, antes das nossas emoções, o que a gente está passando. Então, às vezes, um desconforto, uma dor, aquela palpitação quando fica com ansiedade, isso tudo são sinais que o corpo vai dando, né? Então, eu acredito que quando a gente consegue lidar com mudança de hábito, mudando essa visão, não trazendo tanto como uma culpa ou como uma obrigação, mas como um cuidado e uma compaixão com o seu próprio corpo e com a sua própria mente, isso pode ajudar bastante. Gente, esse é um podcast para a gente ouvir vezes e vezes e vezes, para a gente ir assimilando tanta informação importante para a nossa vida, né? Para os nossos hábitos, para as nossas impressões que a gente tem da gente, né? E das coisas. Sensacional.